esse negócio eu não gostei, porque tá ruim, tá ruim, não gostei. Mas calma. Vamos começar aqui a revisão de Direito Civil 2. Começar por conceito, princípios e função social dos contratos, que é da aula 1. São 11 aulas, então nós vamos fazer aqui o resumo, não um resumo, para falar a verdade, mas todo o apanhado do que aconteceu até agora, para saber, né, qual caminhão nos atropelou. Nada a ver. Noções preliminares, você pensa na vontade, no poder de criação, modificação e extinção de relações jurídicas, autonomia privada, autonomia da vontade, poder de autodeterminação da pessoa, contrato é um negócio jurídico bilateral, originado da vontade humana, que gera, né, um negócio jurídico. O papel da vontade na teoria dos contratos. No tempo de Roma, o vínculo entre as pessoas já se equivalia, tá? É um negócio desse, mas não me lembro direito, tá legal? Não sou obrigado a lembrar. Tô brincando. Tô brincando. Nessa visão clássica, o contrato é sempre justo, pois seu conteúdo é o resultado da livre manifestação da vontade dos próprios contratantes. No tempo de Roma, o vínculo entre as pessoas é que já se estipulava como contrato. E nesse tempo, o papel da vontade ele era inexistente, porque justamente o que era mais importante era o vínculo, tá legal? E os princípios da teoria geral dos contratos que você deve levar para a vida toda, né, questão de contratos, é o consensualismo, a autonomia da vontade e a força obrigatória. Você quer saber o que é essas coisas? Vou dizer aqui. Consensualismo, as partes podem se vincular pelo consenso. Autonomia da vontade, as partes devem ter ampla liberdade contratual, liberdade de escolher quem contratar e liberdade de escolher o conteúdo do contrato, né? E a força obrigatória do pactação servanda, o contrato faz lei entre as partes, ninguém é obrigado a contratar. Qualquer alteração ou revogação deve ser por acordo bilateral, já que, né, a relação é bilateral, né, entre as duas partes. Terminando aqui a aula 1, vamos para a aula 2, ver se tem alguma coisa interessante para mim, mas vou pular, brincadeira, tá? Relatividade, continua os princípios. Relatividade é o efeito que é entre as partes. Dirigismo contratual, possibilidade de revisão do contrato. O Estado regula as atividades econômicas. O Estado cria leis para proteger as partes vulneráveis do contrato. Proteção ao contratante vulnerável. Como o próprio nome versa, e foi dito anteriormente, o Estado passa a criar leis para proteger as partes mais vulneráveis do contrato. E a justiça contratual cumulativa, ingressar no judiciário para rever as cláusulas contratuais. Boa-fé, subjetiva, aí você vai analisar sentimento, a intenção. Mas na objetiva, você lida com atitudes, né, com tratamento. É justamente a boa-fé objetiva que é adotada pelo nosso CC. Nosso CC. Vamos falar aqui do contrato válido, fonte primordial da obrigação, relação obrigacional que se divide em duas coisas: dever jurídico principal, de dar, fazer ou não fazer, e deveres jurídicos anexos ou proteção, decorrentes da boa-fé objetiva: lealdade e confiança, assistência, informação, confidencialidade ou sigilo. Muito bem, continuando. Fase pré-contratual, você tem sigilo e confidencialidade na negociação, que gera as cláusulas contratuais. Na fase pós-contratual, você tem um comportamento compatível com o contrato, né? Deve haver lealdade e confiança recíprocas, a assistência, né, a cooperação, né, o princípio da cooperação, e informação. As partes devem ser informadas de tudo que está acontecendo, né, para ninguém ser pego de surpresa. O princípio da não surpresa, né? Sigilo e confidencialidade, para complemento do contrato, as partes devem obedecer o sigilo e a confidencialidade, como já foi repetido aqui. Os efeitos da boa-fé, você tem a suppressio, surrexio, tucop, exceptio doli e stoppel. O stoppel é nenhuma das partes pode ter comportamento contraditório com o contrato. A exceptio doli, o contratante age com um elemento surpresa,
rompe o sentimento de confiança. Não é legal, né, amigão? Então vai se dar mal. Para com essas besteiras. Visa o Tupac, que é aquele lá do Até Tu Brutus, Tupac Bruto, né? Bruto, lá do Júlio César, diz o seguinte: visa impedir que a violação a uma norma venha posteriormente a servir aquele que a violou, né? Não se pode se beneficiar da própria torpeza, né? Suprécio. Supressão de um direito pela falta de seu exercício razoável por um lapso de tempo. E a surrexo é o inverso. É surgimento de um direito como consequência de um comportamento. Função social do trebélio. Deixa eu ver só um negócio aqui do trebélio. Não acaba. Ai, já vamos para a aula 3. Que coisa boa. Coisa maravilhosa, né? Quem dera fosse assim tão rápido. Já foram quantos minutos? Isso aqui 6 minutos já. Bora lá. Função social do contrato você encontra no artigo 421, do CC, e a corrente interpretativa. A função social do contrato tem que primar pelo fim da desigualdade social e pelos direitos fundamentais. É muito importante lembrar dos direitos fundamentais, tá? Contrato com função irradiante e horizontal, ou seja, para tudo quanto é lado, meu amigo. É tipo urânio, é para matar todo mundo em todos os lados. Mas nesse caso ninguém morre, né? Preservação do contrato. Procurar uma maneira de preservar o contrato sem atrapalhar terceiros fora da relação contratual. Poxa, muito bom seria, né? Oponibilidade. A função social do contrato, ela gera efeitos erga omnes. É para todo e qualquer contrato. E ela flexibiliza o princípio da relatividade. Não de Einstein, tá? É o princípio que a gente estava falando uns 2 minutos atrás. Agora você tem 2 princípios que eles são bem contemporâneos, que são nascidos da doutrina. Relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. O contrato vai ter efeitos interpartes, mas pode refletir em terceiro, né? E equivalência material. O contrato deve ter equivalência entre as partes para que seja válido. Deixa eu ver. E entre as prestações. Se uma prestação é onerosa demais para um dos lados, poderá levar à revisão desse contrato. Que saquinho, pô. Quanto às obrigações, bilateral ou sinalagmático, né? Você tem 2 partes. Que é unilateral, com uma doação, né? A obrigação é para uma das partes, podendo gerar encargo. Quando você tem encargo, amiguinho, é oneroso, tá? Lembre-se disso, por menor que seja o encargo, é oneroso. Exemplos de unilateral: fiança e depósito. Oneroso, não equivalência das prestações. A onerosidade é exigir o sacrifício da outra parte. O contrato de compra e venda, pois é. Gratuito, não se exige o sacrifício da outra parte, ou seja, não há encargo. Beleza. Consequências: o contrato benéfico ou gratuito interpreta-se restritivamente, pois a pessoa já teve benefício. Os gratuitos são tratados diversamente no que diz respeito ao direito de terceiros, quanto credores, de fazer bem, dar encargo para outro, pagar um indevido de imóveis. Tá certo. Consensuais, formados unicamente pela vontade das partes. E os reais? Para além da vontade, o consentimento precisa da entrega da coisa para ele ser aperfeiçoado. Contrato de compra e venda também. Está legal? Nem sempre no consensual ele vai ter a coisa lá por perto. No consensual o objetivo não. A atenção não está na entrega da coisa, está informados pela vontade. Coisa vem depois, ela está em segundo plano. Nas reais, a entrega da coisa é em primeiro plano. Comutativos, em que a certeza da exigibilidade do objeto contratual no momento da celebração. Dá para ver o objeto, ele está ali perto e você consegue ver. Mas nos aleatórios é quando o objeto contratual não é exigido no momento da celebração. Existe uma sorte, uma incerteza, existe um risco, né? Pode o objeto ser até perdido, né?
Você tem os instantâneos e os de duração. Os de duração é aqueles que a obrigação e a prestação são contínuos. Eles se alongam pelo tempo para o seu cumprimento total. Como pagar, né, mensalmente uma escola, né? Instantâneos, a prestação e a obrigação são feitos em um único ato, acabou-se e pronto. Você vai numa loja, comprar um brinquedo da Hot Wheels, R$ 6,99. Pronto, comprou e acabou-se. Pronto, você vai levar. Típicos ou nominados são aqueles que estão descritos, né, em lei. E os atípicos ou inominados são justamente o contrário, tá? Como os contratos eletrônicos são exemplos de atípicos. Solenes ou não solenes. Nesses aqui, os solenes, você tem um rito, você tem uma forma, né, para que esse contrato seja celebrado. Nos não solenes, não. Principais ou acessórios. Veja bem. Dá um exemplo aqui. Não. Independe de outro contrato para serem celebrados. Beleza. Os acessórios dependem de um outro contrato. Você compra um carro e tem gente que gosta de pagar o seguro. O seguro não é obrigatório. Ele não é o principal. Mas ele é acessório. Ele é subsidiado. Como se diz? Ele é facultativo. Você faz se você quiser. Por tempo determinado. Vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Terão uma cláusula expressa que estipulará a duração ou prazo que ele vai ter validade. Por tempo indeterminado. Não se apresenta expressamente o intervalo de tempo em que ele irá acabar, porque as partes vão combinar isso depois, né? Se quiserem encerrar o contrato, isso de uma perspectiva unilateral, deve ser feita a denúncia. A denúncia é o meio pelo qual uma das partes vai informar do desejo de encerrar o contrato. Veja bem, não é de, como é que se diz? Encerrar logo de uma vez, acabou-se, bye bye. Não. Ele está informando que quer encerrar. Não é que se encerrou, acabou-se, caguei pra ti. Não. Ele vai parar, vai lhe informar e depois vocês conversam, né? Contratos de adesão são os que estão praticamente no CDC, né? E não no Código Civil. Existe imposição de uma vontade a uma das partes. O contrato é pré-elaborado. Existe uniformidade no contrato, é a mesma coisa para todo mundo. Existe rigidez, por causa que não vai ser discutido nenhuma cláusula, porque esse é um contrato de adesão. Se ele discutir uma cláusula e mudar, vai ter efeito erga omnes, não somente interparte. Entende? Ou seja, para aceitação, você aceita e assina. Se não quiser, não assine. Pronto, vai embora. Não existe possibilidade de negociação aqui. E a negociação que tiver, meu amigão, vai ser erga omnes, se for a favor, né, do cliente que quer fazer essa mudança. E isso pode ser fruto de regulamento administrativo, né? Os consórcios, sempre que há uma concessão do Estado, por exemplo, a CELPA, que é uma filha da mãe, a vontade de terceiro, quando é estipulado por um terceiro, empréstimo junto ao banco, e da própria parte dominante, quando o próprio fornecedor as estipula sozinho. Como você vai, né, comprar um ingresso, né, uma passagem de voo, você vai na TAM, na Azul, na Gol, na Varig, na Varig, né? Sem sentido isso. Naquela lá que tem na UEFA, que é aquela Muçulmano Airlines, eu não sei o nome, mas de qualquer jeito, essa também. As cláusulas gerais do contrato de adesão são a pré-determinação unilateral, a rigidez e a uniformidade. Adesão ao conteúdo. A adesão permite o reconhecimento da natureza contratual e de todo o conteúdo. Ai, caramba. Revisão judicial em contratos por adesão.
O efeito da sentença vai extrapolar o âmbito das partes específicas do litígio, como eu já disse. Então, amiguinho, é isso aí. Vamos lá. Existe um negócio do recall, é o exemplo do recall, né? Que vai chamar aquele negócio comercial de carro, né? Que eles chamam de volta. Pois é. E veja bem, nos contratos de adesão, no 424, isso caiu em prova e eu errei, infelizmente. Acontece o seguinte: você não tem a possibilidade de se excusar, de se exculpar da evicção. Nos contratos de adesão, não. Nos contratos civis, você até tem uma possibilidade de diminuir ou de inexistir isso, né? Mas de adesão, é isso que eu falei. Se houver, como é que se diz, acidente nesse negócio da revisão do contrato de adesão, do recall de comerciais de carro, por exemplo, se houver acidente, a parte que a empresa, a sociedade que for responsável por isso, ela vai pagar uma indenização, tá? Tem mais é que se ferrar mesmo, como de babaca, né? As empresas são do mal, o proletariado é do bem, né? Para que ser besteira, né? Ai, carambola. Vamos lá. Formação dos contratos. Já estamos em quantos minutos? 16 minutos. Que mercadoria. Para você, elementos essenciais na formação dos contratos são a capacidade do agente, a legitimidade do agente, o objeto possível, a formação determinada e não defesa em lei e o consenso das vontades. Isso, se eu não me lembro direito, tá no 101 ou no 111. Não, 111 é a anuência por silêncio. Parece que é no 101, lá por volta dos 100, tem essas coisas aqui que são essenciais para um contrato, para ter uma obrigação, né? Os elementos facultativos são termo, condição e encargo. O encargo ele é uma exigência, ele é uma obrigação adicional e não é indispensável, tá? Não pode superar a obrigação principal, tá? Eu estou falando muito tá, perdão. Seu não cumprimento pode gerar a anulação do contrato, ou seja, tem caráter indispensável, como acabei de falar. Muito bem. Condição: evento futuro incerto. Em geral, é uma circunstância. E termo é um prazo de validade, um evento futuro certo. Deixa claro quando o contrato terá efeito ou não. Fases da formação contratual. Fase preliminar é a fase das tratativas ou minutas, como a professora falou, e aí você tem as negociações iniciais. O CC não fala muito, não fala dessa fase em particular, ele passa logo para proposta, se eu não me engano. Pois nem todo, ele é dispensável, essa fase aqui ela é dispensável, tá? Ela é comum em contratos empresariais, entre as sociedades, né? Com valores econômicos altíssimos ou muito altos, né? Ou altos. Não vai haver responsabilização de natureza contratual. Se alguém desistir a qualquer momento, não vai ter responsabilização, mas deve-se atentar que o assunto da responsabilidade civil e também o 186 com o princípio da boa-fé objetiva. É a responsabilidade extracontratual, a que já estamos acostumados, negligência, imprudência e imperícia, que você vê em vídeos de direito penal aqui, ó. Já falei sobre isso em vídeos aqui, se eu não me engano, já falei. Não sei, já falei sim. E mesmo que em casos de danos morais, beleza. Fase preliminar de frente de contrato preliminar. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Contrato preliminar é utilizado para obrigar uma ou ambas as partes a celebrar posterior e definitivo contrato. A obrigação de fazer, que é a obrigação de contratar. Exemplo, contratar uma construtora. Nesse sentido, você tem a proteção da responsabilidade civil extracontratual. Muito bem, vamos continuar. Fase da proposta ou policitação. Proponente é quem oferta a proposta. Oblato é quem aceita e vai expedir, né, o contrato de volta.
contratos epistolares, né? Pode surgir por si só ou como consequência da negociação preliminar. Ele é vinculante. Essa fase aqui ela é descrita no CC e é indispensável, tá? Não pode ser retirado aqui, tá? Se for retirado, vai ter perdas e danos para o idiota que fizer isso. Que isso? Calma aí, respeito. Exceção: só não obriga em casos de contrato personalíssimo, né? Casos de shows de Wesley Safadão, entendeu? Entre outros. Cláusula aberta, 427. Hipótese de desobrigatoriedade da proposta, 428. Aceitação inexistente ou revogação, 433. Deixa eu ver. 427 contrata quando obriga o proponente. E o 430 fala de contratos epistolares. São ajustados pela correspondência. E se concluem quando o destinatário expede a carta de resposta, aceitando integralmente a proposta. Atraso da aceitação por situação imprevista, 430, como já foi dito, tá? Muito bem. Fase da aceitação. E aqui você tem o oblato como protagonista. Oblato é quem recebe a proposta e pode aceitar ou não. O contrato nasce com a aceitação da proposta, consenso das vontades. A aceitação nos contratos consensuais. Você tem esse tipo, você tem a aceitação nos contratos reais e a aceitação dos contratos que dependem de forma escrita para sua validade. Nos contratos epistolares, você tem as teorias da aceitação pelo ausente. A que é entendida por todos e adotada no Brasil pelo CC é a teoria da expedição. Desde quando a carta de aceitação é enviada, começa. Pelo menos pelo ausente, né? Pois a partir dali, o oblato não tem mais comando sobre sua vontade, não pode mais se arrepender. 434 e 433 tratam disso e da teoria da expedição, tá? Que ela tem, excepcionalmente, ela é adotada no Brasil, tá? Que é quando a carta chega materialmente às mãos do proponente. E não necessariamente precisa se ler a carta, né? Veja lá o 434, inciso 2º, e também o 433, tá certo? Vamos para a aula 8 e 9, né? Não para, aqui a revisão é veloz ou não, né? Acho que estamos indo um pouco lento, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Quantos momentos se passaram? 22 minutos. Puxa, podia estar pior, né? Podia. Já estamos terminando aqui, então que mal faz. Contrato preliminar tem suprimento judicial da vontade do contratante. 473, assinatura do contrato definitivo. E 464, juiz toma o contrato preliminar, torna, né, definitivo. Resolução do vínculo, gera extinção do contrato, gera extinção do vínculo, perdão. 465. Em ambos os casos você tem como cabível a indenização por perdas e danos. Execução dos contratos voluntária. Ambas as partes cumprem as suas obrigações. A forçado judicialmente determinado. Utilizam de algum instituto de direito civil para que a parte inadimplente cumpra o contrato forçadamente. E aqui você tem duas coisas muito interessantes, que é a exceção do contrato não cumprido e a cláusula resolutiva tácita. A exceção do contrato não cumprido não é um instituto exclusivo do réu. Sempre se aplica no caso da parte que deveria cumprir a obrigação em segundo lugar nos acordos bilaterais. Quer continuar com o vínculo, mas quer pagar somente quando a situação da outra parte for normalizada. Exemplo, uma construtora que não começou a construir os prédios vendidos e decretou falência. Não vai cumprir as coisas dela, nem que a vaca tussa. Então o comprador, ele entra com uma ação judicial de forma a não ter que pagar a sua parcela que vai vencer. Ora, ainda vai cobrar. Tem muita safadeza nesse mundo, né, cara? É muita safadeza. Aí você tem o seu direito de retenção. É uma forma legítima de pressionar a outra parte de forma que cumpra a sua obrigação. 477 CC. É a desobrigação, recusa de cumprimento pela outra parte. 476 CC.
há duas condições para que essa exceção ocorra. O segundo lugar, né, e a equivalência das prestações. É exigida a equivalência das prestações para que se possa utilizar a exceção. E só vale, né, em segundo lugar, só para a parte que deveria cumprir a obrigação em segundo lugar, pois só ela tem a seu favor o descumprimento da outra parte. Aplica-se em contratos empresariais, muito comumente, né? E a cláusula resolutiva tácita é o pedido de extinção feito pela parte prejudicada. Veja lá o 475. Não quer continuar com o vínculo, aí bye bye baby. Vaza! Né? Para que surta seus efeitos, se for necessário a intervenção judicial, a sentença que tem que ter natureza constitutiva e que as coisas se restituam ao estado que eram antes, ou seja, se resolva. Acabou-se. Né? Veja que o vínculo não é desfeito de pleno direito, é preciso intervenção judicial. A razão-sinal é uma garantia, né? A parte da mais certeza de que vai cumprir o contrato, visando garantir o total cumprimento da obrigação. Elas não são obrigatórias, tá? Mas você dá uma entrada para uma mulher que faz bolos, doces, salgadinhos. Pois é, amiga, tem gente que cobra suas arras. Se acabar por ali, as arras ficam com a pessoa, não tem como você pedir de volta, tá? As arras, elas têm a função de comprovação da curva. Elas são computadas na prestação devida ou restituídas, 417. Veja lá. 419 fala do valor das arras, que é o valor mínimo para indenização de perdas e danos. Aí você tem as confirmatórias, né, que há recibos em que comprovam seu pagamento, que são a regra. Você tem as penitenciais, que tem a função indenizatória, em caso de arrependimento de uma das partes. Aqui o arrependimento ele é, como é que se diz? Permitido, mas vai ficar, o que você deu de arra vai ficar para lá. Acabou-se, amiguinho. Veja lá o 420. As arras penitenciais, elas se assemelham com a cláusula penal, mas há uma diferença gritante. Por quê? Porque, lendo aqui, olha só, as arras confirmatórias são prestadas com antecipação. As cláusulas penais são posteriormente. A cláusula penal está vinculada ao inadimplemento contratual, enquanto as arras penitenciais relacionam-se com a simples desfazimento, o arrependimento, pode vir a ser invocado antes do vencimento total do contrato. Alteração do contrato. Pode haver renegociação, aditivo contratual ou novação. Isso acontece por dois motivos. Tentativa unilateral de alteração em razão de arrependimento, e aí vai haver um cálculo de interesse subjetivo, né? Verifica quem vai ser mais prejudicado, e onerosidade excessiva vai ser vista aqui, que já foi vista em vídeos antigos do canal, em direito civil também. A onerosidade excessiva deve ter decorrido de acontecimento extraordinário e imprevisível. Quando acontecimentos extraordinários determinam radical alteração no estado de fato contemporâneo, a celebração do contrato acarretando consequências imprevisíveis das quais decorre excessiva onerosidade no cumprimento da obrigação, o vínculo contratual pode ser resolvido ou, a requerimento do prejudicado, o juiz altera o conteúdo do contrato, resultando o equilíbrio, restaurando, né, o equilíbrio desfeito. E aí você tem a teoria da imprevisão contratual. Pode ocorrer pedido da revisão judicial, né, e você só faz a revisão judicial quando você vê que há onerosidade acontecendo. E a revisão vai acarretar não na substituição da vontade das partes pela do juiz, mas apenas no reajuste, tá? Por ele, da declaração da vontade. Efeitos disso são a alteração do contrato, a alteração do conteúdo do contrato e resolução do contrato. Depende do que você quiser. E você tem a extinção do contrato, que acontece de forma involuntária, judicial ou voluntária ou por invalidação. Involuntária, parte do objeto, perda do objeto por caso fortuito ou força maior. Voluntária, por cumprimento das obrigações.
seja pagamento direto ou indireto, vídeos aqui no canal já falam sobre isso. Judicial, sentença decretando a resolução por onerosidade excessiva. A extinção involuntária é sempre judicial. Invalidação por causa de vícios do consentimento, né? Como se diz? Do consentimento sociais. E a nulidade ou anulabilidade. No 104cc você vê mais sobre isso. E você tem a dissolução, que se divide em 3: resilição, resolução e liquidação do contrato resolvido. Para mim, não faz a menor diferença esses nomes, mas, né, como a vida do doutrinador é ferrar com seu aluno, tem que saber as diferenças. Por causa, né? Doutrinador é isso aí, cara. É muito estudo. E é isso aí, pronto, acabou, não deu muito o que falar. Resilição, quando as partes querem resolver o vínculo contratual. Quando é vontade unilateral, você vê lá denúncia, como já foi dito aqui agora há pouco. Deixa eu ver. Você vê no 473. E na bilateral das partes, você vê o distrato 472. Resolução, teve intervenção judicial para chegar ao vínculo, porque houve inexecução das obrigações, seja por sem culpa, seja por com culpa. Com culpa é 475, veja lá. Sem culpa e onerosidade excessiva é mediante intervenção judicial. Com culpa, você tem uma sentença judicial que proporciona a liquidação do contrato resolvido. Liquidação do contrato resolvido precisa ver interesses do contrato e recompô-los, reavaliá-los. Duas consequências são restauração da situação anterior e indenização dos prejuízos. No caso da liquidação do contrato resolvido, após a sentença judicial que declarar a resolução do contrato, irá-se iniciar a liquidação deste contrato, que significa as consequências da extinção do vínculo. A liquidação se desdobra em 2 aspectos, que são: será restaurada a situação anterior aos contratos e, segundo, será calculada a indenização dos prejuízos dos derivados da resolução. Nos casos de contrato de execução instantânea, cada contratante devolve ao outro o que foi recebido, assim como terá direito à restituição do que entregou. Nos casos de contratos de execução continuada, a liquidação não importará na devolução das prestações já recebidas, porque isso conduziria ao enriquecimento indevido, tendo em vista que as prestações passadas foram cumpridas. Muito bem, mais um terminado, vamos passar para a revisão judicial, abuso de direito e interesses contratuais. Revisão judicial, revisão dos contratos fundada na alteração superveniente das circunstâncias, princípio geral do direito contratual. O contrato permanece íntegro apenas quando não modificado em sua fase de execução a situação de recíprocos sacrifício e benefício levados em consideração pelas partes no momento de sua conclusão. O fato deve ser superveniente, imprevisível e gerador de desequilíbrio econômico. E veja bem, esse fato não pode ser gerado pelas partes, tem que ser algo muito impessoal a isso. Tá? Abuso de direito é o exercício do direito de modo a contrariar e contradizer o valor que o mesmo procura tutelar. É justamente aqui no abuso de direito que você vai analisar o comportamento dos contratantes, dos contraentes. Na revisão judicial, você vai analisar cláusulas do contrato, você vai analisar o contrato, né? O que está no papel. No abuso de direito é uma coisa que está além do papel, que é a relação entre os contraentes, tá bom? Se ele se excedeu na cobrança, manda um abuso de direito nele, e aí vai ser verificado o comportamento, tá? Limitação do livre-arbítrio do indivíduo em relação ao exercício de seus direitos é o que significa o abuso de direito. Os direitos subjetivos deixam de ter caráter absoluto, devendo ser exercidos de forma a não prejudicar ilegitimamente as pessoas, de acordo com sua finalidade econômica e social, a boa-fé e os bons costumes. Configuração do abuso de direito, responsabilidade civil. Fundamento da existência do abuso de direito. A teoria objetiva é o que importa porque é ela que é adotada pelo nosso CC no 186 e 187. Prescinde do elemento de culpa. O que isso quer dizer? Dispensa a culpa, entendeu? Tanto faz.
exercício de um direito que excede a finalidade social, excede manifestamente os limites. Para isso, você precisa ter o exercício de um direito que tal exercício ofenda a finalidade econômica ou social, a boa-fé ou os bons costumes, e que ajude um ao outro, que haja nexo causal entre dano e o exercício normal do direito. Aplicação da teoria do abuso de direitos nos contratos. Intersecção da teoria do abuso de direito com a teoria da boa-fé objetiva, deveres anexos, evitar abusos pelo titular de um direito, relativizando e impingir eticidade e elementos valorativos ao direito. Introduzi-los aí, Configuração do abuso de direito torna o ato nulo, indenização por perdas e danos. Vamos à parte mais fácil dos interesses contratuais. Os principais, secundários e instrumentais. Os principais são o núcleo da relação obrigacional. Secundários preparam, asseguram o cumprimento do contrato principal. Os instrumentais são a cooperação e proteção recíproca dos interesses, em razão da boa-fé objetiva. Deveres específicos dos contratantes. Dever informar, vem do princípio da boa-fé, e a regra da veracidade em contratos entre iguais, e regra da transparência em contratos do CDC. A da veracidade é no CC. Contratos entre desiguais é CDC. Dever pedagógico. Consequências do descumprimento do dever de informar. Anulação por vício de consentimento, seja erro ou dolo, e recomposição dos valores contratados. Dever de colaborar, 422, e também veja lá o 424, E negativa de colaboração, justificativa de inadimplemento, exceção do contrato não cumprido. E colaboração desinteressada e não prejudicial pode ser exigida também. Vamos agora à última parte, vício redibitório e evicção. Aqui chega o fim. E vício redibitório são vícios ocultos em que uma coisa se torna imprópria ao uso ou se diminui o valor. A consequência é de permitir ao adquirente da coisa viciada recusá-la. E aí você lê o 441 e 442. A redibição e o abatimento do preço, tá legal? Na redibição você devolve o bem, o vício oculto, e pode devolver, que é a redibição, ou pedir um abatimento do preço. Ações edilícias, eu falei ações delícias, como assim, cara? Não tem o menor sentido um negócio desse. Você tem duas, a ação redibitória, que vem da redibição, e também a ação estimatória, que é a ação de devolver. Adquirente quer rejeitar a coisa, 441. Deixa eu ver o que mais. Quer continuar, mas abater o preço pago, ação estimatória. E aí você tem três coisas importantes, que é a escolha irrevogável, que você precisa para as ações edílicas, independe de culpa, ou escolhe um ou escolhe outro. Boa fé quanto ao conhecimento do vício, restitui somente o estipulado. Má fé ao não informar do vício, a restituição legal, mas perdas e danos. E o prazo, veja lá o 445 do CC, pode ser flexibilizado pelo judiciário. Coisa móvel, 30 dias, coisa imóvel, 1 ano. E também tem a garantia contratual adicional, que está no 446, veja lá, que é 1 ano mais 30 dias. Características do vício redibitório. Deve ser oculto, desconhecido pelo adquirente, deve ser pelo menos existente ao tempo da transferência e deve tornar a coisa imprópria para o uso a que se destina ou diminuir-lhe o valor de modo significante. Serve para impedir o desequilíbrio, uma medida de equidade, E também tem que se lembrar que erro é diferente de vício redibitório. No vício redibitório, o problema está no uso, na sua função a defeito. E no erro, o problema está nas características, Fundamento, garantia legal, teoria da qualidade, boa-fé, dever anexo. E a evicção, perda judicial da coisa. É um vício jurídico na legitimidade. Não houve perecimento, mas o bem deixa de figurar em seu patrimônio, pois foi tomada judicialmente por um terceiro em razão de direito anterior à alienação. Um vício jurídico. Você tem também a evicção parcial, em que atinge apenas
parte da coisa, sendo as indenizações calculadas proporcionalmente. Veja também 447, 424. As partes podem excluir ou reforçar essa garantia. 448, reforçar ou excluir. Mas veja bem, isso aqui é para contratos civis, para contratos de adesão. 424. 449, não pode ter cláusula genérica, não pode ser de forma generalizada, é específico. Responsabilidade você vê lá no 450 e 452. Benfeitorias, 453, necessários ou úteis, o alienante paga para adquirente. E as características são perda da coisa por direito anterior do terceiro, reconhecido como se diz, judicialmente. E na responsabilidade do 450 e 452 você tem 4 possibilidades. Quando não há cláusula excludente, você responde por tudo. Tá? Quando há cláusula excludente, mas o adquirente não tinha conhecimento do específico risco, então responde pelo preço. Se há cláusula excludente, o adquirente tinha conhecimento do risco, mas não o assumiu, responde apenas pelo preço. Mas se há cláusula excludente, o adquirente tinha conhecimento do risco e o assumiu, não há responsabilidade. E aqui acaba a revisão de todo o conteúdo dado até agora em Direito Civil. Hasta la vista.